Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimentos Zumbis, eu sou a Nath. Hoje é feriado, mas eu vim aqui para dar a dica de uma série documental para quem gosta de espionagem, de coisinhas assim governamentais, segredos, intrigas. Pois é. O Piloto Invisível é esta série. Está disponível na HBO com 3 episódios, acabou de sair o último. E eu quero te falar um pouquinho sobre o que é essa história, né? A gente acompanha o Gary Bettany, que era um piloto agrícola, pai de 3 crianças pequenas, casado, feliz, né? Que amava pilotar, mas que do nada, sem ninguém entender, sem ninguém saber por que, ele acaba se suicidando lá na cidadezinha onde ele morava, em Arkansas. E a outra história que a gente vai acompanhar é do Lucas Harmony, um hippie que morou no Havaí, na Flórida, que era muito mulherengo, era contra o sistema e era traficante, um dos maiores traficantes ali do final dos anos 70, início dos anos 80, e de alguma maneira essas duas vão se interligar e ali noticiar um dos maiores casos, um dos maiores escândalos políticos dos Estados Unidos. Eu já dei um resumão para vocês do que é esse documentário, eu não quero falar muito sobre ele porque eu fui assistindo durante as semanas, né? Ele lançou na HBO dia 4 de abril e esta semana saiu o último episódio. São 3 episódios de 50 minutos cada, então é bem rapidinho. E cada vez que eu ia assistindo, cada vez que um episódio terminava, eu ficava: meu Deus, como assim? Ninguém em Hollywood seria capaz de inventar uma história dessas. Tem até algumas inspiradas, mas igual a tudo que acontece neste documentário, Ele é produzido pelos diretores Ari Merke e Phil Lott e eles entregam assim muito suspense, muitas reviradas, como uma história real. Eu já devia saber o que tinha acontecido, como que aquela coisa estava acontecendo. Porque o primeiro episódio a gente vê a história do Gary, esse homem pacato, numa cidadezinha do interior, né, que aparentemente era muito feliz, que amava pilotar o seu avião, né, tinha ali 2 filhos pequeninhos com a segunda esposa, uma filhinha também pequena do casamento anterior. E ele ganhava ali, né, o seu dinheirinho, era maçom, tinha todas essas histórias. Não tinha motivo para ele se jogar de uma ponte em uma noite de 1977. A mulher estava junto, uma das filhas estava junto e simplesmente ele se joga, a esposa entra em desespero, a polícia começa a procurar, né? E aí a gente vai descobrindo a história que vai fazer ligação com esse Lucas Harmony, né? E esse Lucas, ele lidava com os maiores traficantes da época, tanto nos Estados Unidos como na Colômbia, com o Pablo Escobar, né? Ele era um piloto muito bom, ele conseguia dar rasantes, ele conseguia voar sem ser pego pelos radares, então ele gostava. O Lucas amava traficar, é impressionante. Ele gostava de traficar cocaína, né, levar para lá e para cá no seu avião. E quando surge, né, o boom ali da cocaína, então ele se apaixonou. Ele era um consumidor de drogas inveterado, né, um hippie muito maluco, muito fora ali de não acreditar no governo, das coisas, das proibições, né, na questão da caça aos traficantes, né, da proibição das drogas. Então ele via como uma luta contra o sistema fazer isso. E quando ele começa a pilotar com cocaína dentro do seu avião, ele ganha muito dinheiro, muito dinheiro.
Mas aí a gente descobre que não era apenas um tráfico internacional de cocaína, de maconha. Tinha o governo americano por trás disso, a CIA estava envolvido. Tinha uma questão ali de dupla identidade, né, de estar ou não trabalhando com o governo, o Lucas, de ser ou não realmente um traficante, como ele estava envolvido num dos casos que causaram mais polêmica nos Estados Unidos durante o governo Reagan. E é claro que o Lucas estava envolvido. Mas o interessante, além de descobrir isso e mostrar o porquê, né, qual que é esse grande drama político que aconteceu durante esse período ali, final dos anos 70, começo dos anos 80, é qual é a ligação daquele homem pacato, o Gary, com o Lucas, um dos maiores traficantes. Outro ponto interessante é que este documentário ele tem muitos trechos de entrevistas com os familiares do Gary, desde 2009, porque um dos amigos do filho, né, ali do Gary, era filmmaker, né, fazia essas gravações, queria realmente recolher esses depoimentos, né, para gerar uma produção depois, já que a história era muito absurda. Então a gente vê os familiares, né, os filhos do Gary, a esposa do Gary contando essa história durante vários períodos, né, desde 2009. Eu não posso falar mais nada para vocês, senão vou estragar a experiência que é maravilhosa, né, as reviravoltas no final de cada episódio, o que vai acontecer, o final, como ficou. Mas tenha certeza que tu vai encontrar ali nudismo, tráfico de drogas. Nós temos grandes traficantes conhecidos, né, como Pablo Escobar. Vamos ter ali questões de espionagem, do governo estar envolvido em uma guerra secreta, da população tá toda sendo enganada. Isso tudo guiados na história desses dois homens. Se vocês já viram, me contem aqui o que vocês acharam, né, dessa história maluca. Se vocês gostaram, se vocês vão assistir, está na HBO Max. Vai lá, dá o play que vale muito a pena você ainda assistir nesse finalzinho de feriado, né? Para quem aí ganhou um feriadão, é a dica do momento. Acredite, é muito bom. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele likezinho e até a próxima.